Bom, queria primeiro dar as boas noites a todos os alunos e advogados aqui presentes, os cumprimentos de sempre. Quero apresentar mais uma vez a todos a doutora Tailine. A doutora Tailine, Ricardo, que é a nossa presidente da Escola Superior da Advocacia aqui de Pirassununga, reativou a ESA depois de 6 anos parado, conseguiu realizar o primeiro curso. Meu braço direito nessas questões de curso. Tenho muito carinho por ela e orgulho de ela estar próxima da diretoria. Meus queridos alunos, Dr. Ricardo Toledo Santos Filho, até o nome é bonito, é o vice-presidente da Ordem, ocupava há pouco tempo o cargo de tesoureiro da Seccional São Paulo. Dr. Ricardo é professor de penal, processo penal, ou agora não acho que não leciona mais, mas já lecionou, né, Ricardo? Sim, não dá mais tempo. Não dá mais tempo. E também o Ricardo faz parte da BATOC, Advogados Associados, aqui na capital. Estou aqui em São Paulo hoje, Ricardo. Estou mais perto de vocês hoje aqui. E o Ricardo aqui, digo isso abertamente, eu não o conhecia, passei a conhecer ele pouco antes das eleições. Hoje eu tenho ele como um grande amigo, ele me recebeu no escritório dele aqui em São Paulo, e eu me lembro que ele me disse a seguinte frase: ainda que você não ganhe ou nós não ganhemos na seccional, nós já somos os amigos de ordem. E felizmente todo mundo teve sucesso nas eleições e hoje, além de ocupar os cargos de diretoria, nós somos amigos e é um grande amigo que a ordem me deu também nessa eleição. Então, Ricardo, fica aqui meu agradecimento por isso, minha admiração por você nesses quesitos, seja como pessoa, como amigo ou como vice-presidente aqui da ordem. Quero deixar isso registrado. Eu vou aproveitar e passar a palavra para a Tailine e já convidar todos aqueles que quiserem abrir as câmeras para participar, que eu e o Ricardo, a gente tem reunião semanal, que são 300 presidentes com câmera aberta, todo mundo se vendo aí. Dá para você colocar um perfil que são várias abertas. Tailine? Obrigada, Cazu. Boa noite a todos. Boa noite, doutor Ricardo. Gostaria de dizer que é um prazer para nós estarmos juntos aqui essa noite, mesmo que seja por live, mas já é uma honra poder estar aprendendo alguma coisa com o senhor. Aos alunos e advogados também que estão participando, fiquem à vontade, né? O Cazu já adiantou. Podem abrir a câmera. A gente tem um canal que é o chat para ir fazendo alguns questionamentos, mas ao final também a gente pode participar todos juntos e tirar as dúvidas também com o Dr. Ricardo, tá bom? Uma boa noite para vocês, que seja um excelente curso. Ricardo, a gente tem funcionado assim. Vou dar a palavra para você para tratar do tema aí do pacote anticrimes. Se alguém quiser ir fazendo pergunta, se você não se importar ou prefere as perguntas ao final, como você determinar. Não, pode fazendo. Pode fazendo. Para interagir. E aí o pessoal fez bastante pergunta. Ontem foi com a Letícia Catani. 1 hora de pergunta em cima dela, então fique à vontade aí para começar. Tá bom, meu amigo? Um grande abraço. Obrigado. Obrigado, professor Carlos Cazu. Você já disse bem que a ordem nos aproxima. Eu acho que a advocacia é importante. Hoje os alunos estão aí, as alunas estão aí, vão avançar depois, quando do fim do curso, para escolher as suas profissões. Alguns vão prestar concurso, alguns vão para polícia, serventuário, cartório, advocacia e todas as gamas possíveis, Ministério Público, magistratura, tem uma gama grande, INSS, tem uma série bastante ampla que a gente pode escolher e para onde a gente vai seguir a nossa profissão. Mas a advocacia tem isso, a gente ter uma unidade em prol da nossa entidade, que é a OAB. É muito criticada muitas vezes, as pessoas nem conhecem, é muito fácil tacar pedra sem conhecer, a crítica, não é? Hoje o Brasil não está mais tão bem no futebol, mas antes a gente tinha 200 milhões de técnicos. O técnico da seleção brasileira escolhe um time e fala, esse time é ruim, o melhor é aquele, põe aquele jogador, põe o outro, enfim. E a gente tem um pouco disso na ordem, uma crítica de quem não conhece a ordem, ataca a pedra o tempo todo sem criar, sem construir muito. Acho que a gente vive um pouco no Brasil isso, né? Hoje é muito fácil todo mundo criticando, todo mundo num discurso muito de rejeição, mas assim, ninguém se articula, tem a capacidade de conversar para a gente criar soluções e saídas
para o momento que a gente vive e para outras também da nossa realidade econômica, social, enfim, do direito também. Então, agradeço muito, professor Kazuo, a Educacional Anhanguera, pelo convite, obrigado. Agradeço também a doutora Tailine, que também já disse, nosso Kazuo, braço direito, que ajuda muito. Parabéns pelo trabalho, uma alegria poder revê-la aqui, ainda que virtualmente. A gente que sempre rodou o estado inteiro e agora a gente pode conversar um pouquinho. Eu agradeço a todos os alunos que aqui estão presentes. Nós sabemos a dificuldade que é o estudo pelo método virtual. Não é fácil. Eu tenho 2 crianças, então eu tenho dificuldade em fazer com que eles fiquem o tempo todo na tela, sem outros atrativos, mas, enfim, a gente tem muitas histórias, tenho certeza que vocês também, mas eu parabenizo a todos que aqui estão, porque só há uma coisa na vida que ninguém pode nos tirar. É o que nós temos aqui. É o que nós aprendemos. É o que nós estudamos. Porque, de resto, a gente pode... bens materiais, outras questões físicas, saúde, tudo isso é passível de um certo momento da gente se ver suprimido. Veja hoje, alguém imaginou a restrição da liberdade como a gente vive hoje? Alguém cogitou, no carnaval desse ano, que a gente fazia planos para o futuro, a gente imaginou que a gente não ia poder circular livremente pelas ruas? Não. É mais uma prova de que o que está aqui é o que vale. E muitas vezes a gente ainda, infelizmente, como é uma qualidade que o mundo está vivenciando, hoje as pessoas são julgadas pelo que elas têm, não porque elas são, ou porque elas pensam, ou pelas ideias, ou pelo que fazem em prol dos outros. E isso passa muito pelo conhecimento, e o conhecimento passa pelo estudo. E mais uma coisa, eu já convivi com pessoas inteligentíssimas, e as pessoas mais inteligentes que eu convivi foram as pessoas que mais estavam abertas, dispostas a ouvir os outros, a aprender com os outros. Porque a gente sabe que tem tanta coisa para aprender nesse mundo, tanta coisa, quando a gente está de peito aberto, pronto para aprender, a gente absorve mesmo. Então, parabenizo todos vocês que hoje, momentaneamente, deixam seus afazeres nesse bate-papo e para tratar de um tema super importante, que impacta no cotidiano da vida das pessoas, dos advogados, criminalistas, quem militam no direito penal, mas também para vocês que são estudantes e que em breve estarão fazendo exame de ordem. Eu tenho certeza que muitas das questões do direito penal e do processo penal podem ter referência ao pacote anticrime, que eu não gosto do nome. Eu quero começar fazendo uma crítica ao nome. Por que eu faço uma crítica ao nome? Porque vão puxar pela origem. Este projeto é um projeto iniciado pelo ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, que dizem que agora vai querer advogar, ou seja, vai exercer a advocacia. Ele está querendo. Já há menções dizendo se ele pode advogar, aquele que foi sempre contra a advocacia pode exercer uma profissão que ele sempre criticou. Não é um paradoxo para a gente pensar. Mas ele, quando apresentou o projeto dele, porque vocês vão de lembrar no ano passado que quando recebeu o Congresso esse projeto, o próprio Sérgio Moro falava assim: eu não quero ouvir os juízes, eu não quero ouvir os promotores, eu não quero ouvir os professores, eu não quero ouvir os advogados. Esse projeto está apresentado. Quer dizer, como se ele fosse o único no mundo que conhecesse o direito penal, sem ouvir o pessoal de segurança pública. Isso é um grande erro quando elas fazem leis sem ouvir quem mexe com o dia a dia, ouvir as polícias, ouvir o que acontece, porque o sistema é muito amplo. O sistema, vocês vão aprender, quem investiga é a polícia, quem promove a acusação é o Ministério Público, quem julga é o juiz e o advogado defende. É o sistema judiciário. Mas a gente esquece que quando alguém vai preso e o juiz condena, para onde que ele vai? Vai para um presídio. O juiz cuida do presídio? Ministério Público? Quem cuida do presídio? Secretaria da Administração Penitenciária, órgão do Executivo.
Nós temos um outro órgão aqui, um órgão executivo, que precisa também participar pela segurança pública, porque a gente esquece disso, esquece dos cálculos, dos custos que tem. Quando foi apresentado esse projeto lá atrás, como que foi a forma para cativar as pessoas a aderirem ao projeto? Hoje a gente vive muito da publicidade. Vamos dar um nome. Qual que é o nome? Você é a favor de um crime? Não. Nesta sala virtual, alguém é a favor de crime? Não. Então você é contra o crime. Você é anticrime. E se você é anticrime, você é a favor, portanto, do pacote anticrime. Veja, usaram uma nomenclatura sedutora para convencer as pessoas de que o pacote era bom. E o pacote é gigantesco. O pacote é gigantesco. Então, se você olhar todas as milhares, as centenas de mudanças que se propõem, evidentemente que nós vamos ter aspectos positivos e aspectos negativos. É natural, porque é muita mudança. Você pode concordar com 50 delas, mas com outras 50 você pode discordar. É difícil você trabalhar uma mudança tão ampla assim, mas se colocou esse nome para já trazer a população que não vai ler, para já trazer as pessoas leigas que não vão ler para o lado da aprovação do pacote. Mas no decorrer do ano, porque o projeto foi aprovado em dezembro do ano passado, interessantíssimo, eu estou há 29 anos mexendo com o direito penal. No Natal, só se aprova uma lei penal, que é o indulto. Esta lei foi estranhamente aprovada no dia 24 de dezembro do ano passado, em pleno Natal, o que faz com que a gente tenha muitos questionamentos em relação a isso. Pegou um recesso do Legislativo para aprovação. Mas se a gente olhar o projeto inicial do ex-ministro e o projeto final como aprovado pelo Congresso, posso dizer que o projeto final é muito melhor do que o projeto originário. O projeto originário era muito ruim. Era um projeto de repressão a todo tempo. Era um projeto em que não pensava nos custos dos presos. Nós somos 770 mil presos neste país. Terceira maior população carcerária do planeta. Professor Cazu, quantos habitantes tem em Pirassununga? Eu acho que no último censo nós estávamos com algo próximo de 70 mil, se alguém tiver mais atualizado, mas acho que é pouco mais, um pouco menos, eu acho. 70 mil é um número exato, é um número excelente, tá bom. Porque eu falei em 770 mil presos. Então, nós estamos falando que neste país nós temos 11 cidades, como Pirassununga, de pessoas privadas da sua liberdade. É muita gente, num terceiro lugar no mundo. E aí, era um projeto que só tinha esta saída, e sobretudo prisão. Quem militar no direito penal vai aprender que há outras formas mais efetivas de punir alguém do que a prisão. Porque, às vezes, aquele que roubou muito, um corrupto, que roubou muito, mas que escondeu o dinheiro, ele tem muita consciência de que aguenta um tempo preso para depois sair e usufruir o dinheiro milionário que ele roubou. Eu tinha um cliente logo nos anos 90. Tem muitos estudantes aqui, acho que nem eram nascidos ainda. Nos anos 90, eu defendia um doleiro. Ainda não tinha a Operação Lava Jato, não tinha nada disso, estava começando esses processos mais econômicos. E um outro doleiro do Sul foi condenado a 18 anos, 15 anos de prisão e ao pagamento de 3 milhões de dólares. Foi a pena dele. Naquela época, nos anos 90, não tinha WhatsApp, não tinha internet, mal tinha celular. O que fez o cliente? Foi com o jornal no meu escritório. Doutor Ricardo, olha que o outro doleiro aqui, eu estou sendo processado e o outro doleiro foi condenado. O senhor viu o jornal hoje? O senhor viu o que aconteceu? Eu falei, vi, mas calma que a nossa situação é diferente. Ele falou assim, doutor, não pode acontecer isso comigo. Eu falei, calma, você não vai pegar 15 anos de prisão. Aí o doleiro, meu cliente, virou para mim e falou assim, prisão?
Quem falou em prisão? Eu estou falando dos 3 milhões de dólares. Quer dizer, perceba que muitas vezes a parte econômica, a pena econômica é muito mais efetiva do que a pena de prisão. Eu vi um monte de delator da Lava Jato, um monte de delator da Lava Jato ficar 6 meses preso, 8 meses preso, 1 ano preso, 1 ano e meio preso. Eu vi uma matéria onde eles moram hoje, depois da prisão. Se vocês vissem, alguns iam falar assim, teria valido a pena. Teria valido a pena. Porque você não vai no ponto central, que é o monetário. Então, este pacote tinha uma questão de prisão, quando a gente tem que mudar um pouco o foco. A gente tem que entender e, inclusive, explicar para a população que, muitas vezes, a pena mais efetiva não é a segregação da liberdade. Não é a segregação da liberdade. É o pagamento em dinheiro, é a forma financeira de você, muitas vezes, asfixiar uma organização criminosa. Mas eu disse que no final do texto aprovado, ela é muito melhor do que a origem. E aí eu vou dizer alguns temas que eu acho que são importantes e que são positivos. Começo por dizer pela criação do chamado juiz de garantias. É uma criação que foi aplicada por este projeto. Vocês vão aprender que quantas varas criminais tem aí, Cazu, em Pirassununga? Você Ricardo, sabe? aqui nós temos 3 varas cumulativas. Cumulativa. Então, nós temos Cumulativas. 3 juízes, portanto, certo? Não é isso, Tailinha? 4 mais um auxiliar. A gente tem uma Nós vara... temos 5 juízes. Isso. Tá? Os processos criminais são divididos. São divididos. Os inquéritos policiais também são divididos. Então, quando acontece um crime, vocês saberem, né, vão lá na delegacia. A delegacia vai investigando, manda para o Ministério Público de tempos em tempos, para o Ministério Público fiscalizar o andamento do inquérito. Né? É para que nenhum agente policial arquive um inquérito sem movimentação. Então, de tempos em tempos, este inquérito policial, que antes era físico, agora está se tornando digital, se encaminhe ao Ministério Público, que pode falar, quero a oitiva do doutor José, quero a oitiva da senhora Maria. E aí o Ministério Público vai direcionando também as diligências para esclarecer aquele fato. Quando se esclarece o fato, volta para o Ministério Público. E ele tem algumas opções, que eu já vou dizer quais são. Uma delas é oferecer uma denúncia. Quando ele oferece a denúncia, ou seja, quando ele diz para a justiça que aquele investigado suspeito deixa de ser suspeito e passa a ser réu, deixa de existir o inquérito na polícia para que se passe agora a se tornar uma ação penal. E aquele suspeito agora é réu, está denunciado. E vai ser, esta ação penal, vai ser distribuída a uma das 3 varas criminais, das 3 varas aí em Pirassununga. Pode cair na primeira vara, por exemplo. Não tem problema. E aí o juiz da primeira vara vai fazer o andamento da ação, com as audiências, ouvindo testemunhas, produzindo as provas, até chegar no final, o juiz da primeira vara dá a sentença, se absolve ou condena o réu. Tá? Isso acontece daí, portanto, distribuindo para a primeira vara, segunda vara, terceira vara. Certo? Não tem problema nenhum. Qual que é o problema e qual que é a ideia do juiz de garantias? Há alguns casos, muito poucos mesmo, que no decorrer do inquérito policial há necessidade de se adotar uma providência um pouco mais firme, um pouco mais grave, que não apenas o andamento do inquérito entre o delegado e o promotor pedindo diligência para cá. Como, por exemplo, a decretação da prisão temporária de alguém, a decretação da prisão preventiva, a expedição de uma ordem de busca e apreensão, a determinação de uma quebra de sigilo telefônico. Ó, precisamos ouvir. A mulher do Queiroz, precisamos ouvir. Vamos tentar captar as interceptações telefônicas da mulher do Queiroz para saber onde está o Queiroz, por exemplo. E isso, às vezes, está em sede de inquérito policial. E são medidas extremas. Não é comum, ao contrário, é incomum, é a exceção mesmo, que haja prisão preventiva ou temporária em sede de inquérito, que haja uma quebra de sigilo em sede de inquérito, que haja busca e apreensão em sede de inquérito,
que haja a interceptação das conversas telefônicas em sede de inquérito. Para que essas providências, essas 5 que eu falei, aconteça, é preciso que o juiz decida fundamentadamente por que vai mandar prender o senhor José. Que ele explique fundamentadamente por que eu quero interceptar a conversa da dona Maria. E para ele dar esta ordem, que é grave, ele precisa estudar o processo, o inquérito, no caso, e se convencer de que há elementos para que aquela pessoa pode ser mesmo o autor do crime e que precisa se colher mais provas, por isso que ele adota uma medida invasiva dessa natureza. Para que ele dê essa decisão, ele tem que estar mais ou menos convencido de que aquele agente é o autor do crime mesmo e que provavelmente ele tem culpa no cartório. Senão ele não daria uma prisão temporária, por exemplo, certo? Ou uma preventiva desde logo. E aí, no começo, portanto, decreta a prisão temporária. Acaba a investigação, vai para o MP. Quem que vai decretar essa prisão temporária? O juiz da primeira, segunda ou terceira vara. Distribuiu por sorteio. Vamos imaginar que caiu na primeira vara. Caiu na primeira vara, aí o que acontece? Passou o tempo, o Ministério Público oferece a denúncia contra aquele que o juiz mandou prender no inquérito. Vai para quem? Para o mesmo juiz da primeira vara que mandou prender. Evidentemente que por mais que se colham provas nas audiências, no fórum, esse juiz da primeira vara, quando der a sentença, ele vai estar muito ligado ao conteúdo da decisão que ele já deu no processo. Seja para mandar prender, seja para não mandar prender. Porque às vezes o Ministério Público pede a prisão e o juiz não manda prender. Ele fala, não, acho que ele não é culpado. Como é que esse juiz que já disse que ele não é culpado, ou não aparenta ser culpado, vai depois condenar? Ou ao contrário, se o juiz manda prender alguém, veja que gravidade. Você acha que daqui a 6 meses ele vai absolver aquela pessoa? Não vai, porque ele, agora com a lei de abuso de autoridade, ele pode se colocar até em risco na situação de ser responsabilizado por abuso de autoridade, por prender um inocente, que ele mesmo reconheceu. Então, para evitar problemas, veja, não é para falar da imparcialidade do juiz. Os juízes são imparciais, ninguém desconta, ninguém nega isso. Mas como os juízes estão naquele processo já intimamente vinculados ao que foi produzido e, portanto, eles já têm uma concepção anterior, pré-concebida, é melhor que, no curso do inquérito, o juiz da primeira vara decretou a temporária? Beleza, decretou a temporária. Sai a denúncia, na hora de distribuir a denunciação penal, não distribua para o juiz da primeira vara, distribua para o da segunda ou da terceira, que vão entrar agora até para checar se o colega deles fez a coisa certa ou não. Não tem prejuízo nenhum. Os juízes, vocês vão ouvir, quando vocês lerem sobre o juiz de garantias, o juiz vai criticar, falar, não pode ter, estão questionando a nossa imparcialidade. Ninguém está questionando a imparcialidade do juiz. E sabe o que me causa espanto, Tailine? O que me causa espanto é que a magistratura não entendeu que o juiz de garantia é uma garantia a mais para o próprio juiz que vai sentenciar. Porque quando um juiz dá a sentença, o que faz a defesa? Esse juiz é suspeito, porque lá no inquérito, lá atrás, ele já decretou a ordem de busca, já mandou temporariamente prender, portanto, ele não tem isenção para julgar. Veja, ao passo que se você adota o juiz de garantia, o juiz que ainda não mandou prender, que não mandou ordem de busca e tal, não pode ser acusado de parcialidade, porque ele constituiu a sua formação no decorrer da ação penal. E ele não se pronunciou sobre o mérito antecipadamente, como faz o juiz do inquérito policial. Então, é uma garantia para a magistratura. A magistratura tinha que ser o primeiro órgão a defender isso, porque vai proteger, vai blindar todos os juízes que sentenciarem as causas no sentido de que eles não são parciais, não são tendenciosos. Então, o juiz de garantias é um avanço. Ricardo, é um avanço. Oi. Se me permite só dar um exemplo, eu não sei se isso acontece, né? Na comarca vizinha aqui de Pirassununga, do colega Benito, existe uma única vara especializada criminal. Então, lá eles têm 3 varas cíveis e uma criminal. Todos os processos caem para essa vara criminal. Então, penso que lá
o juízo que decreta durante a instrução criminal e o de garantia vão ser sempre o juiz da vara especializada, porque só tem uma, é especializada, obrigatoriamente os processos são distribuídos lá. Perfeito. Qual que é a ideia? A ideia é que, como é digital hoje, que possa haver esta distribuição, portanto, pegar Leme e pegar uma outra cidade, que tenha uma também na proximidade, fazer com que haja troca do o juiz de Leme cuida do inquérito, e vamos pensar uma outra cidade, talvez Santa Rita. Santa Rita não é tão perto. É perto aí, né? É perto, Santa Rita é perto, não é? É pertinho. Então, vamos imaginar que Santa Rita também só tenha uma, Santa Rita do Passa Quatro e Leme. O que nós podemos fazer? O inquérito que o juiz de Leme se pronuncia, excepcionalmente decretando a prisão de alguém, ou quebra, na hora da ação penal, quem vai trabalhar é o juiz de Santa Rita do Passa Quatro. E vice-versa. Nos casos em que o juiz de Santa Rita de Passa Quatro, decidir em fase de inquérito a prisão de alguém, se tiver denúncia, quem que vai julgar? Vai julgar aqui o juiz de Leme. Faz essa troca, esse intercâmbio. É possível fazer isso. Não há ilegalidade. E vou dizer mais, Cazu. Vou dizer mais. Se o tribunal falar assim, que haverá, por exemplo, o acúmulo de vencimentos para os juízes que exercerem essa atividade em complementação de outra cidade, pode anotar que eles vão ser os primeiros a falar, realmente vamos fazer o juiz de garantias, porque eles estão preocupados também com um cúmulo de processo que é pequeno. Então, não subsiste a alegação deles nesse sentido. Tá? Tenho que dizer, por obrigação, que houve um pedido de distribuição de ação direta de constitucionalidade, se eu não me engano, ou ADIM, ou alguma medida no Supremo, acho que é ADIM. O relator foi em janeiro deste ano, estava no plantão o ministro Toffoli, que deu uma liminar para suspender por 6 meses a aplicação do juiz de garantias, que entraria agora em vigor, 6 meses depois. Mas foi redistribuído ao ministro Luiz Fux, que suspendeu sine die, ou seja, o juiz de garantias hoje, no Brasil, está suspenso sem dia para retomada. Por coincidência absurda, hoje eu li o jornal cedo e vi que o Supremo trabalha para que daqui a 4 meses se estabeleça a formalização da criação do juiz de garantia. Portanto, lá para outubro, para o final deste ano pandêmico, a criação formal, constituição formal, que criado já está, do juiz de garantias. Espero que isso aconteça mesmo e que possa fazer rapidamente a questão da implementação. E não demore anos, como demorou, por exemplo, na Defensoria. A Defensoria foi prevista na Constituição de 1988. Aqui em São Paulo, 20 anos depois é que foi criada a Defensoria. Então, às vezes, o serviço público, o órgão público, tem certa dificuldade no estabelecimento dessas implementações. Então, vamos ver o juiz de garantias, espero. E vou dizer mais, aqui na capital, eu já disse que faz 29 anos que eu trabalho com direito penal. E quando eu comecei a estagiar, já existia o juiz de garantias na capital, e existe até hoje e funciona muito bem, que é o Departamento de Inquérito e Polícia Judiciária de São Paulo, que é o DIPO. O DIPO só cuida de inquéritos. Acho que são 10 ou 12 juízes que só cuidam de inquérito. Eles não fazem a instrução, não fazem a audiência, eles ficam examinando pedidos de prisão temporária, ordens de busca, interceptações telefônicas. Quando acaba o inquérito e eles decidiram e tem uma denúncia, o inquérito deixa o DIPO e vem para uma das 32 varas aqui de São Paulo, da capital. Então, funciona bem. Esse formato pode ser adotado sem problema nenhum. Então, a Lei 13.964, portanto, traz esta inovação, acho positiva. Alguma pergunta? Bom, vamos lá. Tem, Ricardo, quais são... o Aristeu ali, ó, o nosso aluno, que tem uma pergunta. Por favor. É só abrir o áudio, tá, gente? O Aristeu levantou a mão, mas ele está com a câmera boa noite, obrigado pela disposição. Está me ouvindo agora? Perfeito. Está me ouvindo agora?
Bom, queria Sim. agradecer primeiramente ao senhor, doutor Ricardo, a doutora Tailine, Cazu e os demais amigos aí. A minha pergunta é o seguinte: o senhor já acabou de mencionar sobre o juiz de garantias, que o senhor entende positivo, né? Eu estava lendo uma matéria curtinha aqui do desembargador Guilherme Nunes. Ele disse que o juiz de garantias é um magistrado que responsável apenas pela supervisão de uma investigação criminal, também entende que é uma mudança positiva, né? E o STF ele suspendeu. O senhor acha que essa suspensão, além de todo esse impacto que vai ter, essas possíveis mudanças, o senhor entende que a infraestrutura hoje que tem no sistema judiciário brasileiro ele vai suportar isso, em termos de operacionalizar isso, não só do juiz, como demanda de mais funcionários e tudo mais? Você acha que isso também é uma preocupação? E o que o senhor achou dessa suspensão do STF com relação a isso? Você acha que isso foi estratégico? É só isso. Vamos lá. Eu acho que vai ser fácil instaurar. Eu acho que a implementação, eu não vejo dificuldade. Hoje a pandemia ainda acelerou isso. Está tudo digital. Inclusive os inquéritos estão digitais. E veja, o crime que acontece, qualquer crime que acontece, vai ser examinado por um delegado, por um promotor, por um juiz. O volume é o mesmo. Nós temos os crimes que se multiplicam. Portanto, aconteceu o crime, o judiciário tem que estar preparado para enfrentar e responder àquela ação penal. Não tem saída. Nós temos hoje um número grande de juízes. Lógico, não é o suficiente, porque as demandas são muito grandes. Aí nós vamos entrar numa outra questão, que eu vou dizer um pouco, podemos abordar depois, que é o caminho do direito negocial, inclusive penal. Acho que o futuro vai ser negociação, mediação, conciliação. Sugiro, inclusive, que todos vocês, estudantes que são jovens, tenham um caminho a trilhar. Fiquem atentos a isso. Fiquem atentos que pode ser um mercado importante de trabalho, de conciliação, centro de mediação, centros de resolução de conflitos sem a delonga do judiciário, os custos do judiciário. Hoje eu já vejo advogados aqui constituindo sociedades e empresas para conciliação, para que depois possam fazer as soluções de problemas sociais sem a necessidade de procurar a justiça. Eu acho que isso é um mercado importantíssimo para a advocacia. Vocês, jovens, se atentem a isso. E eu acho, portanto, que os crimes acontecem. E aí o judiciário tem que dar resposta a isso. Se vai ser o juiz Aristeu, se vai ser o juiz Carlos Cazu, se vai ser o juiz Ricardo, pouco importa. Um desses vai ter que julgar o caso. Então, o crime aconteceu de qualquer maneira, o fato está lá, e aí nós temos condições, sim, pela via digital, sem a necessidade do deslocamento, porque antes eu ouvia falar assim, como é que o juiz vai se deslocar daqui para lá? Hoje, com as audiências as audiências por videoconferência, que você está presente no fórum, que aí nós temos várias diferenças. A audiência por videoconferência da audiência telepresencial. A audiência telepresencial que nós estamos vivendo hoje é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos telepresencialmente, ninguém está perto, mas nós estamos pela via digital remota fazendo esse encontro telepresencial, que é diferente da a audiência por videoconferência. Por videoconferência, as pessoas vão ao fórum, se encontram no local público e alguma testemunha está fora, ela também vai ao fórum e é ouvida no fórum que ela está para ser produzida a prova. Então, há uma diferença entre videoconferência e a audiência por audiência telepresencial. Então, com esses recursos digitais, eu não vejo como seja alegada a dificuldade de deslocamento, não é? Ficou muito simples de responder. O juiz continua em Leme a despeito do fato ser apurado em Santa Rita do Passa Quatro, por exemplo. Então, não vejo problema. E a segunda pergunta, foi estratégico? Foi estratégico. Foi para segurar um pouco? Foi para que os estados pudessem se organizar? Foi. São várias realidades. A lei vale para todos. Nós estamos falando de São Paulo, mas nós temos que falar em Manaus. Eu sou vice-presidente da Ordem de São Paulo. Ontem falei com a vice-presidente do Amazonas. E eu perguntei, você visita muitas subseções aí? Já fui várias vezes para várias subseções, preciso até na gestão do Cazu, e aí na casa, mas já tivemos na região várias vezes. Ela falou assim, é impossível. Há muitas subseções que eu preciso ir de barco. Eu não chego.
é uma outra realidade. Então, quando a gente faz uma lei nacional, nós não podemos pensar só em Pirassununga. Eu tenho que pensar em São Paulo, eu tenho que pensar em Bagé, no Rio Grande do Sul, eu tenho que pensar lá no Amazonas, eu tenho que pensar no sertão nordestino. A lei vale para todo o país, não é uma lei estadual. Então, eu acho que foi estratégico para que essas localidades com mais dificuldade, que não estão digitalizadas, possam se organizar. Mas ela vai virar, vai vingar e vai seguir, como a realidade que eu estava dizendo da videoconferência e da audiência telepresencial que nós estamos falando. Como vai ser a realidade, vocês vão ter um benefício muito grande. O professor Carlos Cazzu, já vi várias vezes ele postar nas mídias sociais, no Instagram, no Facebook, o deslocamento dele a São Paulo, hoje ele está aqui, para sustentar no Tribunal de Justiça, presencialmente. Eu acho que vocês vão ter um ganho, o futuro vai ter um ganho, porque vocês vão conseguir sustentar aí de Pirassununga, não vão ter que se deslocar até São Paulo para fazer uma sustentação no TRT, no TJ, na Justiça Federal, vão conseguir fazer isso. E vai ser um ganho importante para vocês. Acho que vocês vão ser beneficiados com isso. Tá? Espero ter respondido a sua indagação, Aristeu. Enfim, mas fico à disposição para mais algumas perguntas. Eu falei de um aspecto positivo. Vamos falar de algum aspecto negativo. E eu vejo aqui, eu estou no celular, então me permita, peço desculpas para fazer a mudança aqui, vocês vão ver meu dedo, mas eu vejo que há muitas moças aqui, há muitas mulheres aqui que estão a nos acompanhar, muitas estudantes. E aí, eu vou falar a vocês, porque assim, acabei de dizer, a lei quando se faz para uma pessoa, tem que se fazer para todos, para todos. Ninguém está acima da lei neste país. E a primeira modificação que tem no pacote, na Lei 13.964, no chamado pacote anticrime, que eu não gosto, já disse, é o fato de que permite-se que os policiais, ali se falava o agente, a intenção era pensando nos policiais, era criar uma causa de isenção de pena, uma legítima defesa aos policiais, foi pensado para eles, dizendo que eles não vão ser punidos se eles praticarem um crime por qualquer motivo, inclusive com relação por medo de que sejam atingidos. Imagina a subjetividade disso. O medo é muito subjetivo. Tem gente que tem medo de altura, tem gente que tem medo de avião, tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo... E é algo muito particular, é algo muito intrínseco de cada um. Eu tenho medo disso. Perfeito. Eu tenho medo da morte. E cada um tem o seu medo. Tenho medo de perder meu emprego, tenho medo da minha mulher me deixar. São vários medos que as pessoas têm e é natural. Nós somos humanos, não é? E a gente tem receio de certas coisas. E é uma coisa subjetiva. E se o agente falasse, eu matei porque eu estava com medo que ele me atingisse, haveria uma porta aberta para a punição, para a não punição deste violador da lei. Pensando no policial. Quando a gente fala nisso, a gente já pensa em mais do policial nas ruas e que precisa ser protegido. Eu concordo, já defendi muito policial, que muitas vezes, numa fração de segundos, se decide pela sua própria vida ou de outro, num embate que acontece. É uma situação que não dá para a gente decidir aqui, cada um na sua cadeira, confortavelmente na sua residência, para decidir se ele agiu com excesso ou não. Na hora do embate é muito difícil. Então, a gente teve aquela imagem. Só que não pensaram que abriu-se uma porta desse tamanho para os autores de feminicídio, para os agressores das mulheres. Porque bastaria que o agressor da mulher falasse assim, eu tive medo que ela pegasse uma faca para vir para cima de mim, se fosse, por exemplo, na cozinha, por exemplo, e ele tivesse matado. Abriria um espaço gigantesco para absolver os matadores de mulheres. E hoje a gente tem visto os índices de feminicídio que se multiplicam no país. E eu me lembro que quando a gente viu esse projeto, e eu lá na ordem, todas as vezes que eu falava, eu chamava a atenção das mulheres. As mulheres têm que encampar a luta pela não aprovação desse dispositivo, porque as mulheres que vão ser prejudicadas com esse dispositivo. Do jeito que está hoje, o nosso artigo 23 do Código Penal está ótimo, não precisa mudar, mas houve a mudança. Artigo 25 está ótimo, mas houve a mudança, mas eles adaptaram. E aí eu digo, porque é mais um exemplo de como melhorou.
mas ainda assim abre-se espaço para que os agentes de segurança pública sejam exclusivamente aqueles que tenham essa situação. E tirar a expressão medo, para que fosse um pouco mais objetiva. Mas ainda assim, e a gente tem visto a letalidade policial aumentar cada vez mais. Então, isso me parece que não foi um acerto. Eu acho que não precisaria ter mexido na figura da legítima defesa, hoje bem definida, que era pelo Código Penal da reforma de 1984, acho que estava de bom tamanho. Faço uma crítica ao artigo subsequente, artigo 75. Vocês sabem todos que nós não temos prisão perpétua nesse país. É proibido. A Constituição Federal diz que é proibida a prisão perpétua, não pode ter. E nós tínhamos, na reforma de 1984, a prisão que estabelecia como prazo máximo que alguém pode ficar preso 30 anos. 30 anos. É muito tempo. É muito tempo. 30 anos de pena é uma vida. 30 anos você segregado, fora da convivência social, é uma vida. Nós sabemos a dificuldade que é, inclusive dos que ficam menos tempo preso. Se você tem o seu estabelecimento, se você é um comerciante, está precisando contratar alguém para ser, você tem uma padaria, para ser o padeiro. A pessoa fala, olha, eu estava preso até semana passada e chega um outro que não estava preso, não tenha dúvida quem vai ser contratado. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Vocês sabem quem vai ser contratado. Então, quem passou pelo sistema carcerário tem esse estigma, carrega esse estigma e muitas vezes ele já cumpriu o que fez de errado e tenta se reorganizar. A sociedade muitas vezes se fecha a eles e nessa situação ele acaba se colocando ou à margem da normalidade, vai para a criminalidade ou vai para a mendicância, vai para as ruas pedir dinheiro. E aí nós colocamos 40 anos de pena. É muito tempo. É muito tempo. Eu imagino que é quase uma prisão perpétua. Aquele que for preso com 50 anos para frente é praticamente uma prisão perpétua. Porque com 95 anos, num ambiente nefasto carcerário, hoje recebi o índice de Sorocaba, de Covid, na penitenciária de Sorocaba. Nós temos um terço da população carcerária tem Covid. 1/3. Só que lá tem atendimento médico? Tem. Vocês acham que tem respirador para alguém que está preso? Não tem. É morte na certa. É morte na certa. Eu entendo que vai ter alguns que vão dizer assim, mas se está lá, porque merecia. Vai ter isso. E aí, professor Kazu, me permita uma antecipação. Vocês estão fazendo curso de Direito. Vocês fazem curso pensando nas pessoas. O direito foi feito para as pessoas, não para o Estado. Pode ter inocente lá. Pode ter inocente lá. Pode ter, a gente sabe, a gente conhece o sistema carcerário, que às vezes o negro, que não tem um advogado, não tem um defensor, muitas vezes pelo rótulo, ele já é condenado. Isso é muito claro. E deve ter muitas vezes a pessoa que brada a sua inocência, e é inocente, mas não tem testemunha ou pela cor da pele, fala isso, entra no rol daqueles que vão. Então, nós temos que pensar nisso, porque, e vocês em breve vão fazer um juramento. Vão fazer um juramento. Em breve, vocês vão ser aprovados na ordem e vão fazer um juramento que é defender a justiça social, os direitos humanos. E por mais que a gente hoje viva nessa questão tecnológica, uma decisão ali impacta muitas e muitas pessoas. Não se esqueçam disso jamais. Então, eu, particularmente, acho que 40 anos de pena é exagerado. Eu não mexeria na questão dos 30 anos. Bom, citei 2 exemplos de mudanças negativas. Vou citar uma que eu confesso que eu já fui mais contrário. Hoje eu estou refletindo um pouco mais, ainda não sou a favor, mas já estou muito mais aberto a rever posicionamentos. Eu acho que isso também é uma grandeza nossa, de eventualmente rever uma posição que a gente tenha do ponto de vista jurídico. Eu, inclusive, cheguei a escrever contra. Ainda sou contra, mas hoje eu quero ver os exemplos que vão acontecer, porque como essa lei passou a vigorar em janeiro, ela é muito nova.
E a gente, vocês sabem muito bem, que a gente tem nosso modelo penal hoje, ele é inspirado aonde? No sistema norte-americano. Tudo que acontece nos Estados Unidos a gente tenta incorporar. Vamos trazer para cá. Vamos trazer as situações do direito norte-americano. E o direito norte-americano, ele é negocial. Ele é muito na base de acordo. Você ir para um processo judicial é caríssimo. É caríssimo. E muitas vezes a sanção é muito maior. Eu vou dar um exemplo aqui que vai resumir o que eu vou falar na sequência. Eu, quando tinha sétima série, quantos anos? 11 anos, né? 11 anos de idade, sétima série, talvez? Acho que é por aí. 11 anos. Eu tinha um professor de português na nossa classe, que é um japonesinho de 1,40 m, terrível, todo mundo tinha medo dele. Ele fazia prova oral de verbos, para a gente aprender a conjugar verbos. Então, ele falava assim, jovem à frente, fé e coragem. E chamava a criança lá, a gente ia para aprender. Eu quero o verbo querer no futuro do pretérito. E aí você, 30 segundos, dava aquele branco, todo mundo gaguejava, se atrapalhava, era só verbo difícil. Verbo sobressair no passado mais que perfeito. Tá começando. A criança morria de medo e se atrapalhava. Mas ele falava antes, você quer ir de 0 a 10 ou de 2,5 a 8? Ou seja, você quer ir por tudo ou nada? Quer tirar o 10? Pode ir. Mas se você errar, meu amigo, é 0. Ou quer tentar tirar um 8, que é uma boa nota, e 2,5 é o mínimo. Então você pode de 2,5 a 8. Então todo mundo ia lá, 0 a 10 a 2,5 a 8. 2,5 a 8, 2,5 a 8. Porque se você fosse mal, pelo menos 2,5 você tinha garantido, não era o 0. Aí você falava alguma coisinha, você estava, essa 5, você ia mais ou menos. Por que eu digo isso? Por que você aplica na acordo de não persecução penal? O que é isso? O que é isso? Quando eu já disse no início que quando acontece o crime, o delegado investiga e acaba a investigação, vai para um promotor denunciar. Até antes dessa lei, o promotor tinha 4 alternativas. Hoje, com essa lei, tem 5 alternativas. Ou seja, o delegado acabou o inquérito, mandou para o MP. Doutor promotor, acabei a investigação. O que você faz? 5 alternativas, promotor. 1, arquiva. Não tem crime, arquivo. Segunda alternativa, não estou satisfeito. Quero ouvir o doutor Aristeu. Volte para a delegacia, portanto, diligência. Pedir alguma testemunha, alguma perícia, alguma acariação. Portanto, pedido de diligência. Terceiro, oferecer uma denúncia. Aí o suspeito vira formalmente réu. E quarto, nos casos de menor potencial ofensivo, que é a Lei 9.099 de 95, cujas penas são até menos de 2 anos, pena mínima 1, podia marcar uma audiência de transação penal, fazer uma audiência de acordo, dependendo do crime, se fosse o crime de menor potencial ofensivo. Eram essas 4 alternativas. Hoje tem mais uma. Hoje tem a 5ª alternativa, que é não oferecer a denúncia, mas oferecer a proposta da não persecução penal. Não persecução penal. O acordo de não persecução penal que vem exatamente na linha que estou dizendo, que hoje tudo é negocial, tudo é conversável, tudo é na base da mediação entre as partes. Por isso que eu falei para vocês sobre esse campo que se descortina para a advocacia. E aí, o que acontece? É possível, os requisitos do artigo 28 e seguintes, para crimes não só de menor potencial ofensivo, um pouco além, para os crimes que não são cometidos com grave ameaça, nem com violência à pessoa, mas que a pena mínima seja inferior a 4 anos. Ou seja, não cabe em homicídio, não cabe em roubo, não cabe nos crimes violentos, isso não cabe. Mas alguns crimes que não são de pequena monta, do menor potencial ofensivo, eles estão nesse meio termo entre os crimes mais graves, pena mínima acima de 4 anos, e entre os crimes de menor potencial ofensivo, é passível de aplicação do acordo de não persecução penal.
o promotor pode oferecer um acordo ao investigado. Só que qual que é o ponto ruim? A gente pode parecer que é tudo positivo, mas tem um lado ruim nesse acordo. Qual é? Ele te obriga a confessar o crime. Por mais que você seja inocente, por mais que você não queira esse acordo, por mais que você ache que brigar vale a pena, pode ser caro, mas você quer abrir mão de uma eventual condenação e partir para a possibilidade de um acordo, tudo bem. MP não oferece a denúncia, mas você, investigado, tem que assumir, confessar o crime. E é aí que eu digo, 0 a 10 ou 2,5 a 8. Você quer ir por tudo ou nada e buscar absolvição? Ou você não precisa buscar absolvição, não vai ser condenado, mas confesse o crime e a gente resolve aqui. Qual que é o problema da confissão? É um problema civil, é o problema da reparação do dano, é o problema que vai lhe implicar, você não vai ser preso, mas o que isso vai impactar financeiramente a você? Eu vou dar um exemplo que eu estou vivendo, e é muito novo. A lei entrou em vigor em janeiro deste ano, aí teve a pandemia, ainda está muito inicial, mas eu defendo uma médica. E eu tenho convicção de que ela não praticou, no exercício profissional, aconteceu uma situação que um paciente veio a óbito. E eu estou convencido de que ela não praticou nenhuma infração penal. Não praticou. Mas veio a óbito. É possível que o Ministério Público ofereça uma denúncia por homicídio culposo? É possível, porque teve um óbito. Na nossa avaliação, não houve erro, não houve falha dela. E eu acho que é o caminho de você brigar pela sua inocência. Se você é inocente, brigue por ela. Mas ela virou para mim e falou assim, doutor Ricardo, eu quero resolver isso logo. Se o Ministério Público oferecer para mim, eu vou aceitar. Eu resolvo de uma vez por todas. Para ela, particularmente, pode ser positivo para resolver, para não ter que se submeter a um processo com instrução, com desgaste e com eventual risco de condenação, embora acho que tenha a convicção de que ela seja inocente. Mas qual que é o problema? Se ela confessa o delito, se ela confessa que falhou, se ela confessa que a culpa foi dela, quanto vai dar de indenização isso? Quanto vai implicar? Você admitir a culpa por algo que você tem consciência de que não errou. Num caso de óbito, de falecimento, quanto vai valer a indenização dos herdeiros dessa pessoa? Quanto valerá? Então, assim, não me parece, portanto, tão claro. Você pode resolver uma situação, mas você cria um problema na outra. Por isso que eu ainda não estou convencido da solução positiva. Evidentemente, dei um exemplo. Cada caso é um caso. Pode haver casos que talvez a melhor orientação seja mesmo aceitar o acordo de não persecução penal no âmbito da lei e que faça com que você não tenha alguma repercussão. Mas isso vai ser muito casuístico, tá? Alguma pergunta aí, professor Cazu? Então, vamos seguir. Então, eu já falei 2 de um lado e falei 2 de um outro. Tenho que falar um pouco da prisão, porque a prisão foi muito modificada. A prisão, nós temos lá, depois vocês vão ver, artigos 312, 313, 314, 315, 316, tudo isso trata de prisão do Código de Processo Penal, tá? Tudo caso de Código de Processo Penal, 312 e seguintes. Ali nós dispomos sobre essas formas de prisão preventiva e todas as modalidades que permitem a custódia. O que tem aqui? O artigo 312 estabelece quais são os motivos que um juiz pode decretar a prisão preventiva. E neste instante, ele coloca a possibilidade, mais uma, que é na hipótese de haver prova da existência do crime, indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do preso, do imputado, suspeito. O perigo da liberdade, o que é isso? Isso é muito subjetivo. Queiroz, a liberdade dele coloca em perigo a vida dele? Eu citei aqui a época do Nardoni, vocês lembram do caso do Nardoni? Richthofen,
a liberdade daquela moça, se ela tivesse solta enquanto tivesse o processo, justificaria a proteção do Estado? Veja, o Estado parece que quer proteger alguém que está em risco e a proteção que o Estado fornece é a prisão daquela pessoa. Não é um resguardo em algum lugar seguro, não. É a proteção na prisão, que pode não ser o ambiente mais seguro. Nós estamos falando desses casos de imprensa que são famosos. Agora, aqui que tem uma questão técnica, eu não vou me alongar para não cansá-los, mas a prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz? Entendo que não. Tem que ser o delegado ou o Ministério Público, à parte. Porque, mais do que nunca, nós estamos no sistema presidencialista em que o juiz ele apenas é o ordenador das provas requeridas pelas partes. Se ele passa a agir de ofício, como se fosse um substituto do MP, ele desequilibra a balança. Então, me parece que, pela redação, o juiz não pode decretar de ofício a preventiva. Qual que é o problema dessa prisão? É que há uma redação muito ruim do artigo 316, parágrafo único, que dá a entender que o juiz pode decretar de ofício, que diz o seguinte: decretada a preventiva, deverá o órgão emissor da decisão rever a necessidade da sua manutenção a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada de ofício, sob pena de se tornar ilegal. O lado positivo é que, quando tem a prisão de alguém, hoje, a cada 90 dias, o juiz tem que rever essa prisão. Se pode ou não revogá-la. Tem que rever. Então, todo mundo que trabalha aqui em caso de prisão, réu preso, tem preventiva, não decretou a 90 dias, eu já pediria liberdade por falta de apreço, novo habeas corpus. É uma obrigação do juiz rever, porque senão acontece igual aconteceu no passado. 2, 3 anos alguém preso sem sentença condenatória. É um absurdo. Se a pessoa vem a ser absolvida, o tempo que ele ficou preso, como é que fica? Só que, ao mesmo tempo, da forma como está, abre-se a possibilidade do juiz rever a situação e decretar prisão de ofício. Eu entendo que não, mas a má redação abre espaço para isso. Tá? O que é importante dizer é que a prisão imediata, a criminação, a denúncia, os 90 dias que ela deve ser examinada pelo juiz. Que é o lado, você vê, eu falei um pouco positivo e um pouco negativo sobre a questão da prisão. Aí eu vou fazer um outro aspecto positivo. Veja como a gente muitas vezes acha que o pessoal fala de orelhada, o pacote de crime é ruim. Vamos falar aspecto positivo. Onde? Cadeia de custódia. Vocês já ouviram falar de cadeia de custódia? A cadeia de custódia é uma inovação. E o que é a cadeia de custódia? Que é trazida também nesta lei, e que vai mudar o artigo 158 e seguintes do Código de Processo Penal. O que é a cadeia de custódia? Nada mais é a cadeia de custódia do que o rol ou um manual, entre aspas, ou um guia, uma orientação para que os peritos, para que os profissionais, para que os policiais mantenham provas materiais intactas, mantenham provas materiais sem interferência alheia, para que não haja nulidade daquela prova. Então, a cadeia de custódia é uma sequência de orientações, desde a parte de reconhecer o ato, isolar o ato, fixar, por exemplo, hipóteses para não avançamento de pessoas e terceiros naquele local, coleta adequada do ato, acondicionamento, transporte, o recebimento formal, o processamento, o armazenamento. Isso é muito importante. Hoje, acontece um homicídio, você vê lá, o policial mexe no corpo, alguém vai lá, vira do outro lado, tira-se toda a possibilidade técnica, da polícia técnica, da perícia, descobrir como aconteceu aquilo. Não só apenas em homicídio. Eu vou falar em casos cibernéticos, em casos dos celulares. Porque hoje alguém tem uma prisão em flagrante, você pega o celular, o policial mexe, o outro mexe, não sei mais quem mexe, o outro vai na senha e tal.
Eu tive um caso em que o crime aconteceu e que foi gravado pelo ambiente, o ambiente da imagem do circuito interno foi gravado. E aí a perícia técnica disse que na delegacia, enquanto estava acautelado, 33 vezes manipularam as imagens. 33 vezes entraram naquela imagem. 33 vezes. E a imagem não se tornou mais tão nítida. Veja, muitas vezes a má postura dos agentes públicos na manutenção, na preservação de uma prova, a contaminam, a viciam, a liquidam. Então, nesta lei, há uma sequência bem esclarecida, bem minuciosa de procedimentos que devem ser adotados para a preservação de todas as provas que deixem vestígios. Então, isso é importantíssimo. Nós estamos na pandemia, né? Eu não sei, e aí na pandemia a gente não sai muito, então a gente começa a assistir Netflix. Eu passei a ser um acompanhador de várias séries. E como a gente está no ambiente criminal e da justiça, eu assisti uma série que se chama Il Processo. Il Processo, na Netflix, que se trata de um crime de morte lá na Itália. E a discussão numa prova, não vou dar... como é que chama quando você... Spoiler, né? Eu estou ficando craque. Essa juventude sabe tudo que é spoiler. Eu não sabia. Até o meu menino pequenininho... Você não sabe o que é spoiler, papai? Não tem a menor ideia do que é spoiler. Spoiler agora eu já sei. Não vou dar spoiler, prometo. Mas todo determinado momento em que se discute uma prova técnica do crime, que é uma bituca de cigarro ali no local, que fala, putz, maravilha, nós vamos descobrir aqui pelo DNA quem pode ter praticado. E como é que foi arrecadada essa prova técnica? Foi o policial que estava lá, o agente do Ministério da Investigação, que pega na mão, passa para outra, não sei o quê e tal. Viciou totalmente a prova. Viciou totalmente a prova. Se tivesse a cadeia de custódia, se tivesse a forma de como coletar essa prova, estaria intacta e, às vezes, o crime pode ser solucionado por conta de uma situação como essa. Então, é um lado positivo para a gente equilibrar aqui os prós e contras da lei que nós estamos falando. Tem uma questão que eu posso até compreender e compreendo, mas não concordo. E eu acho que ela é ruim. Se trata da questão do tribunal do júri. Tribunal do júri. Eu estou com tempo, professor Kazuo? Eu não sei como é que nós estamos aí de tempo. Está acabando? Porque como eu estou no celular, eu estou sem relógio. Ricardo, são 8h04. Aí tá. fica ver o que você acha mais importante aí. Eu vou falar rapidamente sobre essa prova, que eu acho que é importante, e depois eu abro espaço para perguntas, se o pessoal quiser fazer. Eles que também, tem nessa Ricardo, questão? eles deram uma estudada, pelo menos a grande maioria, nós temos advogados também presentes, eles deram uma estudada porque eu disponibilizei a lei para eles, aí tinham alguns questionamentos, depois eles podem fazer de algum ponto mais específico. Perfeito, tá bom? perfeito. Então, vou falar do júri, dessa mudança do júri, e depois a gente abre para questionamentos, porque abordamos algumas das questões. Como eu disse no início, são muitas mudanças, são muitas propostas legislativas, e isso faz com que a gente tenha que trabalhar. Se eu fosse falar, por exemplo, só da colaboração premiada, por exemplo, acho que seria um bate-papo à parte. Não vou chamar de aula, mas um bate-papo à parte, porque é também um tema absolutamente detalhado aqui, como uma coisa da nossa persecução penal. Quer dizer, poderíamos fazer, por exemplo, um bate-papo só de tratar do acordo de não persecução penal. Eu dei as linhas mestras, falei sobre essa inovação. Mas o que trata do júri? Vocês sabem, vou explicar rapidamente para os estudantes como funciona o júri. Em regra, eu já disse como funciona um crime. Aconteceu o crime, delegacia investiga, concluída a investigação, o Ministério Público pode oferecer uma denúncia, vai para o fórum, e aí audiências, instrução, a defesa trabalhando, o juiz vai lá, sentencia, absolve ou condena.
Tá? Isso eu falei. Quando há um recurso, aí a parte que perdeu quiser apelar, apela, vai para o tribunal e tal, enfim, e aí julga a apelação e depois pode ir para Brasília, são outras situações. Mas eu dei a linha mestra de toda a cronologia processual. No tribunal do júri é diferente. E o que é o tribunal do júri? O tribunal do júri julga 4 crimes. Os crimes dolosos contra a vida. Vocês sabem que o crime pode ser doloso, quando alguém tem intenção, e culposo, quando ela não tem intenção. Falei de um erro médico aqui, o médico não tinha intenção de matar, mas aconteceu por alguma falha ou por algum erro que eles podem atribuir. É culpa. Foi por culpa. Faltou uma atenção melhor, negligência, uma imprudência, uma imperícia. Aí é culpa. Mas quando alguém quer praticar aquele delito, quer dar o soco no seu adversário, quer xingar para fazer uma calúnia, tem intenção pura, esse crime intencional é o dolo. E o dolo são os crimes dolosos. Então, os crimes dolosos contra a vida, que são 4. Homicídio, aborto, infanticídio e induzimento ao suicídio, que é um crime muito raro. É alguém que quer se matar e você vai lá, o estimula a ele cometer o suicídio. É punido, sim, o induzimento, a participação do terceiro no suicídio. E aí, quando acontecem esses 4 crimes ou crimes a eles conexos, nós vamos para o tribunal do júri, que vocês sabem que são os casos em que os jurados que decidem. Nesses 4 crimes, os jurados que decidem. Tudo acontece da mesma forma como eu disse no início. Aconteceu o crime, delegacia investiga, né, o delegado, relator, depois vai para o Ministério Público oferece a denúncia, tem a audiência, a instrução, testemunhas, o juiz ali, ao invés de condenar ou absolver, o juiz pode dar algumas determinações. Pode absolver sumariamente o réu e falar assim que não praticou o crime. Mas se ele entende que há elementos da prática do crime e que aquele agente é mesmo autor, ele não condena, mas ele remete aquele réu para ser julgado pelo tribunal do júri. E aí vai ter o julgamento do júri com 7 jurados. Tá? Bom, chegando no júri, os 7 jurados vão decidir se a pessoa é culpada ou inocente. Se se julga pela inocência, o réu vai embora, acabou, o MP pode apelar para o tribunal. Mas pode acontecer do júri, os 7 jurados, entenderem que aquele agente é culpado, e aí condena. E aí, quem define a pena é o juiz. Os jurados entenderam que ele é culpado, está condenado. Quanto vai ser de pena? O juiz vai fixar. Se a pena for igual ou superior a 15 anos, o juiz pode mandar prender porque a apelação interposta não tem efeito suspensivo, ou seja, não se suspende aquela decisão. Ela pode ser cumprida de imediato. Então, hoje, o que acontece? Hoje não mais, mas antes da lei, alguém é condenado a 30 anos de pena. E aí saía junto com os jurados, saía junto com a família da vítima, saía junto com as testemunhas, porque ele poderia apelar em liberdade e aguardando a apelação pelo tribunal para que depois ele pudesse ser ou não preso. Tá? Neste momento, com esta mudança legislativa, a pena igual ou superior a 15 anos já permite que o juiz possa, desde logo, mandar prender. Acho que isso viola um princípio importante, que é o princípio do duplo grau de jurisdição. Né? Você prende alguém muito proximamente, mas eu compreendo que nos casos de morte, que há um abalo emocional de muita gente, há um clamor para que haja uma prisão o mais rápido possível, caso ele ainda não esteja preso, porque muitas vezes, nesses casos de homicídio, também o réu responde preso. Mas é uma mudança importante que foi introduzida pela Lei 13.964 de 2019. Presidente Cazu, se quiser abrir para perguntas. Eu vou pedir para a Tailine ver, que a Tailine que recebe as perguntas às vezes, Tailine. Opa!
Tairine, por gentileza. Boa noite, doutor. Obrigada. Obrigada, foi sensacional, muito esclarecedor. Eu não recebi, caso hoje, no chat, nenhuma pergunta. Então, eu acredito que como a gente deu a liberdade para os alunos no início do vídeo e eles mesmos perguntarem, eu acho que é válido. Um de cada vez, por favor. A Paloma levantou a mão já ali para fazer uma pergunta. Então, beleza, eu vou fechar meu áudio para a Paloma perguntar. Então tá bom. Vai lá, Paloma. Boa noite, doutor. Tudo bem? Tudo bem, Paloma? Como vai? Tudo bem. Eu tenho uma pergunta específica sobre o livramento condicional. Vamos lá. Houve uma modificação no artigo 83, né? E foi incluído, na verdade, um inciso falando que cometida falta grave, ela, nos últimos 12 meses, não vai poder ser concedido o livramento condicional. Mas, ao mesmo tempo, também tem uma súmula do STJ que diz que a falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional. Eu gostaria de saber do senhor como que os tribunais vão decidir sobre isso e também as consequências que pode haver, já que foi incluído esse inciso para prejudicar o réu. Obrigada. Obrigado, Paloma. São duas questões. Na verdade, eu vou responder a sua pergunta, ela é importante porque trata de uma mudança e aí ela implicitamente traz uma outra pergunta. A partir de quando vale essa mudança? Porque há presos que vão fazer o pedido agora, têm direito e que entrou em vigor essa lei. Tá? Então, é importante isso porque tem o direito adquirido, a mudança do direito penal, material e processual. Eu tenho a convicção, Paloma, de que os tribunais vão mudar o entendimento. Eu acho que essa súmula vai cair por terra, ela vai ser desatualizada, porque ela existiu num período em que não existia lei específica. Era uma construção jurisprudencial que se entendia que, na falta da lei, não é legítimo que o juiz se baseie num cometimento de uma falta grave para impedir o livramento condicional. Isso foi uma construção jurisprudencial. Só que agora tem uma lei. Agora tem uma lei. Com esta lei, vai tornar desatualizada aquela orientação sumular e eu tenho, na minha convicção, o sentimento de que os tribunais vão mudar de posicionamento. Ou seja, a partir de agora, como há na lei, a possibilidade da negativa do livramento condicional por conta de uma previsão explícita agora, vai haver o indeferimento do livramento condicional. Qual que é a questão que você traz implícita? Esta lei passou a entrar em vigor em janeiro deste ano. Vamos imaginar que o preso tenha pedido em dezembro do ano passado o livramento condicional e que ele tenha praticado uma falta grave em novembro, portanto, antes da lei, com base nessa súmula que você citou. Hoje, o tribunal pode negar o pedido dele, porque hoje tem a lei. Só que da data do pedido, não tinha lei. Na data do pedido, tinha uma infração penal anterior, uma infração administrativa anterior, mas a lei não estava em vigor. Minha opinião, e aí falo como um técnico, mas um técnico da defesa, eu entendo que a lei não pode, isso é claro, ninguém tem dúvida disso, a lei não pode retroagir para prejudicar, vocês sabem. E retroatividade da lei penal mais gravosa. Não pode voltar uma lei para prejudicar qualquer cidadão, qualquer um de nós. Então, eu acho que se a infração, a falta grave, foi cometida antes do advento da lei, que se tornou pública, que acho que foi 24 de janeiro, 24 de janeiro, foi 30 dias, né? 24 de janeiro ou 25 de janeiro deste ano, 25 de janeiro deste ano, se a infração disciplinar foi cometida antes, o réu não pode ser prejudicado, ainda que ele tenha feito o pedido em fevereiro, ainda que ele faça o pedido hoje. Ah, mas hoje tem em vigor a lei que proíbe. Tem, mas a falta disciplinar foi praticada antes da lei. Então, nesses casos de que a falta disciplinar foi praticada antes do advento da publicação da lei, eu acho que aí sim o
o condenado tem direito. Mas se foi praticado depois, ele não vai ter direito, e eu acho que a súmula vai ceder terreno para uma nova orientação jurisprudencial. Certo? Perfeito. Acredito que esclareceu. Não deixou nenhuma dúvida aí, né, Paloma? Obrigada pela pergunta. Alguém mais tem alguma pergunta? Amanda tem ali, ó. Quer abrir o áudio, Amanda? Pode fazer. Doutor, eu gostaria de saber, como o senhor estava falando do pacote anticrime, eu estava dando uma lida enquanto estava tendo a sua palestra. E eu vi aqui sobre o artigo 3º-C do parágrafo 2º, que fala que o juiz das garantias não vincula o juiz da instrução e julgamento, e que depois da denúncia e da queixa deve ser reexaminado a necessidade das medidas cautelares. Como funcionaria isso e por que tem que ter reexaminar? Se seria para ajudar e facilitar? Perfeito. Ó, quando ele fala não vincula, o que ele está dizendo? Ele está dando ampla liberdade para o juiz que está na instrução acompanhar o seu antecessor ou não. Porque também há casos, Amanda, em que o juiz, o MP pede a prisão e o juiz de trás não dá. Mas agora o MP pode renovar a prisão. E a decisão desse novo juiz, que agora está na instrução, não se vincula ao passado. Ou seja, não é porque um negou a prisão que esse tem que necessariamente negar. Ou vice-versa. Não é porque um lá atrás mandou prender que esse novo não pode revogar. Ele pode. Isso quer dizer o seguinte, independência do juiz, conforme a sua consciência. Por isso que ele fala que não vincula. E aí, o reexame, porque é natural que isso vai acontecer. Até porque, se tratar de prisão preventiva, a própria lei nova diz que a cada 90 dias o juiz tem que examinar a prisão. Vale até, por exemplo, no caso do juiz, se sai de férias, vem um substituto aí para a Pirassununga, para ficar 15 dias. Mas naqueles 15 dias que ele vai ficar substituindo alguém, vai ter o vencimento dos 90 dias. O advogado pode falar para esse novo juiz, nesse interregno de 15 dias, examinar a necessidade ou não da preventiva decretada antes. Então, isto faz com que possa ser renovado. É claro que vale mais para as prisões, porque interceptação telefônica e ordem de busca e apreensão já perderam o objeto. Porque essas medidas da busca e apreensão e da interceptação, elas são aplicadas muitas vezes à surpresa do investigado. Porque se o investigado fica sabendo, ó, você vai ser monitorado do seu telefone, vocês acham que ele vai falar no telefone? Não vai falar nada. Então, a produção da prova se frustra. Então, essa expressão, em que pese, até concordo com você, poderia até ser suprimida, não precisaria constar da necessidade da revisão, porque, na prática, nós não vamos ter buscas de serem renovadas, interceptações. O réu já está lá denunciado, está no meio da audiência. O juiz vai falar assim, ó, vou renovar aqui a interceptação telefônica. Não faz o menor sentido. Poderia, portanto, nem considerar. Aí nós vamos entrar numa outra questão, que não é disso, que é o problema da atecnia legislativa. São poucos os legisladores que têm curso jurídico. São poucos os legisladores que conhecem o direito. Nós temos lá no Senado e na Câmara todos os tipos. Nós temos o Tiririca pode ser um relator de um projeto desse. Por exemplo, pode apresentar uma lei. O Alexandre Frota, eles não têm formação jurídica. E isso é algo que eu me lembro de ter um professor que brigava muito que os cursos de direito tinham que ter uma disciplina que é redação legislativa. Ensinar como escrever um projeto de lei, como escrever um dispositivo de lei, fazer com que um artigo seja claro, para que as pessoas que somos nós, cidadãos, tenhamos condições de entender o que está dizendo. É muito fácil matar alguém, pena, tanto. Isso é fácil. Mas veja, situações aqui, tem dispositivos aqui na lei que tem 10 linhas. Você tem que entender o que está falando,
que o legislador quis dizer com isso, com expressões não tão consentâneas, não tão adequadas. Há uma dificuldade para o intérprete, há uma dificuldade para o advogado, para o promotor, para o juiz, e aí vira interpretação. E quando vira interpretação, vira subjetivismo, porque a gente conhece pessoas que são muito hábeis na argumentação e que, às vezes, num texto ele consegue fazer uma mudança de interpretação que tem razão e outro vem de outra forma e acaba discordando. Então, é uma parte final, não precisaria constar, é verdade, mas consta. E eu acho que, na prática, ela não vai ter nenhuma eficácia, a não ser o fato de obrigar o juiz a rever nos casos de prisão. Muito obrigada, doutor. Obrigado, Amanda. Doutor, a gente comentou bastante sobre o livramento condicional, né, que foi uma das alterações aí que veio com esse pacote anticrime, mas eu gostaria, já que a gente tem aí bastante alunos ainda, né, eu gostaria que o senhor só trouxesse para eles o conceito, a diferenciação entre a liberdade provisória e o livramento condicional, para que eles pudessem melhor absorver o conteúdo falado hoje. A diferença mais significativa é que uma acontece antes do trânsito em julgado, a segunda depois. Geralmente, a liberdade provisória, como o próprio nome diz, é provisório. Nós tratamos nos casos em que o réu é preso em flagrante, que sai decretada a preventiva. Você pode pedir que ele fique provisoriamente. Então, você tem... Porque na nossa sistemática constitucional, a regra é a liberdade. Esta é a regra. Nós vivemos em liberdade. Tem os 770 mil presos. Esses presos, 40% provisórios, ou seja, 40% sem o trânsito em julgado da decisão condenatória, que aí é a prisão em segundo grau, que é aquela celeuma toda, que também não vamos entrar no cabimento ou não aqui, porque nós gastaríamos 3 horas só para falar da prisão em segundo grau. Mas quando alguém está ainda não condenado, ainda não definitivamente julgado, ele pode pedir a liberdade provisória. O livramento condicional, não. O livramento condicional está colocada a necessidade daquele que já está condenado e já está cumprindo a sua pena e que quer ser reinserido à sociedade. Tá? Então, há uma diferença grande. A gente tem hoje, houve muita mudança no livramento condicional por essa lei, houve mudança na progressão de regime para o semiaberto, o aberto. Eu acho que isso foi positivo aos critérios de progressão. Acho que ainda estão errados as percentuais, mas acho que foi positivo. Por quê? Lá na frente, vocês vão ver as mudanças, nós temos várias situações. Quanto menor o crime ou primário réu, há diferença. Porque hoje, até antes dessa lei, não tinha diferença se você é primário ou se você é reincidente. É diferente. O primário, às vezes, alguém que não praticou nenhum crime na vida pode, num determinado momento, praticar um acidente de trânsito, por exemplo, e está embriagado. E pode responder por homicídio doloso, por conta disso, pelo dolo eventual. Ele não é uma pessoa, um criminoso por natureza. Não, é coisa que todo mundo conhece, é da faculdade e tal, trabalha, mas praticou uma infração grave, tida como dolosa e tomou uma pena. É diferente daquele que faz parte de organização criminosa, que a lei separa. Então, nesse aspecto, foi muito positivo dividir as categorias de cada réu. O réu que é primário, o réu que é reincidente, o réu que faz parte da organização criminosa. Quanto mais organização criminosa tiver, reincidência, mais tempo ele tem que cumprir para conseguir a progressão de pena do fechado para o semiaberto e, consequentemente, para o aberto. Mas a pergunta, nesse sentido, é liberdade provisória antes da decisão condenatória transitada em julgada. Depois, ou seja, quando tiver... Porque antes é uma pena provisória, uma pena cautelar, uma prisão cautelar. Eu estou preso, mas eu não tenho uma pena. Então, eu estou cautelarmente preso, provisoriamente preso. Então, eu peço a minha liberdade provisória. Se depois eu estou condenado a 8 anos de pena, regime fechado, e estou cumprindo, aí eu estou trabalhando para descontar, eu estou buscando progressão para o semiaberto e estou buscando o meu livramento condicional, cumprindo os requisitos. Daí, conforme a pergunta da Amanda passada, se o preso pratica uma infração disciplinar, uma infração interna, uma falta grave, né, nos termos da lei, ele pode não ter esse benefício. Ou seja, mais um estímulo que o Estado faz, ou a
lei de 84 faz, para que o preso se comporte bem e com o bom comportamento ele consiga sair do ambiente fechado o mais rápido possível. Perfeito, doutor. Muito obrigada. Algum mais aluno ou a gente pode liberar o doutor? Acho que não, né? Tá certo, então. Doutor, muito obrigada mais uma vez. Espero que a gente possa nos ver novamente. E vai ser muito bem-vindo aqui em Pirassununga, viu? Com certeza. Em breve estarei aí. Assim que passar a pandemia, faremos uma visita presencial e podemos nos encontrar. Obrigado, Tailine. Obrigado, presidente Cazu está por aí. Agradeço. Você é sempre muito gentil em me convidar. Eu sempre gosto de participar porque a faculdade é um período inesquecível. Inesquecível. A gente tem boas lembranças, sobretudo numa época saudosa. Eu, mais de um quarto de século, passei por lá. Então, a gente sempre aprende. Eu gosto sempre de aprender com os mais jovens, os que estão começando no direito, e a gente acaba sempre trocando experiências muito enriquecedoras. E parabenizo todo mundo que ficou até essa hora. Eu disse no início, e aí eu vou fechar, portanto, o ciclo, falo do conhecimento, falo da formação, da capacitação. Se eu puder deixar uma mensagem para vocês, eu digo que nós somos 350 mil advogados na ativa em São Paulo, 1.100.000 no Brasil, 7% da população que se forma em curso superior é direito, 7% dos graduados em curso superior é direito. Portanto, não deixem de estudar. Estudem sempre, 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 sempre. Busquem ouvir pessoas que têm algo a contribuir, sempre estejam abertos, porque quem não vai estudando, quem vai se acomodando, vai ficando para trás. Isso é muito claro e o mercado de trabalho acaba naturalmente engolindo quem não se capacita, quem não se aprimora, quem não se recicla, quem não busca conhecimento, aprimoramento. Eu, com 30 anos de profissão, tenho que ler nova lei, quer dizer, a gente já sei, não sei, preciso ver as mudanças, porque se eu não estudar as mudanças, eu vou falar bobagem nos meus processos. Então, você precisa ler, você precisa renovar o conhecimento, renovar o estudo, e se puderem, estudem sempre. Estudem não só o direito, mas também coisas fora do direito. Obrigado, Tailine. Obrigado por tudo e obrigado a todos aí até esse horário. Ricardo, eu que agradeço aí a sua disponibilidade. Bem, eu sei quanto sua agenda é apertada, a gente que já se encontrou no todos os cantos desse estado de São Paulo aqui, nos eventos da Ordem. Quero muito agradecer a sua disponibilidade, a gentileza de estar aqui contribuindo. Como eu vou renovar mais do que meu vice-presidente, você é meu amigo e eu fico muito feliz de você ter contribuído com os alunos. Eu sei que tem muitos temas que a gente poderia debater, quem sabe, né? Aí ao longo aproveitando essas novas tecnologias, a gente não possa fazer algum debate de um tema específico, juiz de garantia ou qualquer outro aspecto assim. É só os alunos me pedirem, eu vou tentando fazer essa ponte, encaixando lá com a sua agenda, que é sempre muito difícil. Ricardo, vai ser um prazer. Conte comigo. Obrigado, Cazu. Obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Bom descanso para você. Tailine, obrigado. Todos os alunos que estão aqui, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã, mais uma vez, não se esqueçam de fazer a inscrição. Aí amanhã com o presidente Caio, vai falar da importância do exame de ordem, tudo que o Ricardo e o Caio estão fazendo para a manutenção do exame de ordem, que às vezes o aluno que está para fazer, Ricardo, olha com maus olhos, né? Tem o que passar. Mas quando você conversa com engenheiro, fisioterapeuta, eles falam, queria que a minha classe tivesse esse exame, porque preserva a nossa profissão, valoriza a nossa profissão, né? Então, a medicina está brigando muito para no parlamento incluir um exame qualificatório para comprovar que precisa mesmo. E vou dizer uma coisa, vocês são estudantes, vão passar por isso, vão ser aprovados na hora, não tenho dúvida disso. Vocês têm que olhar pelo lado do mérito, porque só há uma forma de você exercer a advocacia, que é pela aprovação da ordem. Você não compra uma carteira na esquina. E olha, todos vocês vão ser aprovados no curso de Direito. Passaram. Vocês vão querer prestar um concurso público para ser serventuário do fórum? Precisa prestar um concurso público. Quer trabalhar no INSS? Tem que prestar um concurso público. Quer ser delegado?
Quer ser policial militar? Concurso. Quer ser promotor de justiça? Concurso. Quer ser juiz? Concurso. Quer ser advogado? Exame da ordem. Vocês não são formados em advocacia, vocês são formados em direito. Vocês vão escolher a sua profissão. E para ingressar na sua profissão, precisa ter todas as profissões jurídicas têm, todas. Procurador, quer ser dono de cartório? O cartório de tabelião de notas? Concurso. Porque vocês estão formados em direito, vocês vão sair conhecendo a lei. Vocês vão escolher o caminho que vocês vão trilhar. E qualquer carreira jurídica, qualquer uma delas, tem uma prova de capacitação. A nossa é o exame de ordem. Falei muito, né, presidente? Estou antecipando. Não conta para o presidente amanhã, senão ele vai falar assim, ó, o vice aí causando. Então, não dá. Parabéns, casou, e amanhã vocês vão ser brindados com o nosso grande presidente Caio Augusto. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Tairine. Um grande abraço a vocês. E a gente vai conversando. Ricardo, meu amigo, precisando, Pirassununga está de portas abertas. E voltando à pandemia, vem aqui para Anhanguera para uma palestra presencial. Certeza. Vamos sim. Um abraço para todos. Boa noite. Obrigado, Tairine, mais uma vez, viu? Nós nos vemos amanhã, pessoal. Só lembrando aos alunos que os interessados em participar da palestra de amanhã, a gente precisa que vocês façam novamente a inscrição, né, no link específico, para estar aqui com a gente amanhã. Certinho? Boa noite e até.